Física, química, geografia, geopolítica, mecânica, e mais mentiras, economia, o que der para fazer, tá? Se quiser participar, tudo bem, mas não todos ao mesmo tempo, se quiser uma perguntinha ou outra, mas vamos interagir por aí, beleza? Eu acho que assim, o que vocês têm que se preocupar bastante, preocupar não, mas ficar atento é o quê? Você perceber que as matérias têm inter-relação entre si. A gente vai fazer isso daqui, mas a gente não vai ficar do lado de vocês o tempo inteiro. Então vocês têm que perceber, quando sempre for dada uma matéria para vocês, que elas estão interrelacionadas. Isso facilita pra caramba. Isso vai fazer com que você, que tenha mais facilidade exatas, de repente consiga ter afinidade com humanas. Você que é de humanas, tchongão, o que vai acontecer? Vai perceber que exatas não é só um lixo. Serve para alguma mais coisa. Importante. Né? Então é mais ou menos por aí. Pois é. Mas vamos amarrar. Sim. Tá? Vamos tentar entrar nos detalhes. Olha, começa com... Ainda não, Vitor. Ainda não, deixa só. Seguinte, a aula é sobre petróleo. Né? Então, primeiro, eu não lembro se fui eu que dei essa aula aqui, né, para o pessoal do terceiro ano passado, o pessoal do segundo esse ano. A gente fala que o quê? Que a origem do petróleo. Qual que é a origem do petróleo? Todo mundo sabe que o petróleo é hidrocarboneto, né? Então, ou seja, é formado por carbono. Carbono que é o elemento fóssil, ou seja, foi vivo, né? Só que forma de vida? Forma de vida marinha. Ou seja, o petróleo nada mais é do que a fossilização de organismos marinhos, microscópicos e às vezes não. Então, há milhões e milhões de anos atrás, a fauna e a flora que vivia nos oceanos morreu, se depositou e, com o passar do tempo, se transformou em petróleo. Então, aí já tem duas coisas que você tem que ficar atento. Primeiro, a origem do petróleo é marinha. Necessariamente você extrai só no mar? Não. Não. Você pode encontrar petróleo fora da água, mas nunca vai se originar em ambiente que não seja marinho. Então a primeira coisa é essa daí. Segunda coisa interessante é o quê? O petróleo ele vai se tornar importante dentro da economia mundial só bem recentemente. Se você for ver, a galera sabe que existe o petróleo há muito tempo, mas antigamente o petróleo era só uma coisa preta que ficava sujando o pé quando você pisava lá. Depois de um determinado tempo que ele começou a ter um uso extremamente diversificado a ponto de ser o que é hoje, em relação à geopolítica mundial e tudo mais. Quando que foi essa data? Olha lá. Chuta. Ai! Chuta qualquer coisa. Quando que o petróleo começou a se tornar uma coisa geopoliticamente e economicamente importante? De consumo mundial generalizado, necessário, essencial. Mais de 100, menos de 200, pronto. Segunda Revolução Industrial, que seria por volta de 1850. Quando você não sabe data, uma dica para vocês. Coloca um intervalo de tempo grande, segunda metade do século XIX. Não precisa falar assim, na manhã de 13 de outubro de... Isso aí é historiador. Faz que nem o Ibope e Datafolha, margem de erro, Pois é, margem de erro é enorme. Pequenininha, tá? Nesse momento, o que acontece? O petróleo passa a ser uma matéria-prima utilizada no mundo inteiro. E uma coisa que vocês têm que sempre ficar atento é o seguinte. Quando a gente fala de petróleo, principalmente vocês, pensem em combustível. Só que, queridos, existem 3.000 derivados de petróleo. E isso vai fazer com que o petróleo seja extremamente essencial por muito tempo. Não é aquele negócio de que, se a gente inventar um combustível que substitua a gasolina, não precisa mais de petróleo. Não é assim. Você tem um monte de coisa que deriva de petróleo. É aí que tem que entrar, né? Sim, deixar de usá-lo como combustível. Sim, como combustível, tudo está indicando que daqui pouco tempo ninguém mais vai usar combustível fóssil. Todo o investimento tecnológico está indo para isso daí. Só que não é que o petróleo vai deixar de ser consumido. Curso de engenharia mecânica na Alemanha, por exemplo, já não se fala em motor a combustão mais. É claro que o quê? O volume de petróleo consumido vai diminuir pra caramba, sem dúvida. Mas não vai deixar de ser essencial para a sociedade.